Hey aí, gente. Vocês devem lembrar da treta da Mi-Reis com a Nelbaka, né? No geral, resumindo pra vocês, essa VTuber ex-integrante da Nelbaka saiu dela e deu um comunicado em um vídeo relatando quão abusivo foi o ambiente de trabalho da Nelbaka e como ela não tava aguentando mais, tanto que ela chorou no pronunciamento. Essa treta toda me lembrou de um caso que ocorreu no início do ano passado. E eu não vou trazer esse assunto aqui à tona com o intuito de revirar túmulo, mas sim para mostrar para vocês que a Nelbaka tá repetindo o mesmo erro que uma certa outra empresa de VTubers. Esse, meus caros, é o caso da Nijisanji, uma agência de VTubers do Japão que, para explicar bem detalhadinho, vamos do início. VTubers, sim, VTubers, todo mundo já sabe o que são, mas dando uma rápida explicação, VTubers nada mais são do que YouTubers, óbvio, streamers que utilizam como avatar uma espécie de boneco ou modelo 3D que se mexe para entreter o seu público. Essa ideia cresceu com muita força na gringa, principalmente na Ásia, onde mais temos VTubers, mas aqui no Brasil ainda é uma parada meio nichada, tá engatinhando. Tem gente que faz o seu próprio modelo e usa ele. Esse sendo o caso onde a pessoa tem total liberdade sobre o que está fazendo. Acontece que nem sempre isso é viável, pois encomendar um não é barato e você ainda precisa ter um equipamento bom o bastante para aguentar renderizar seu avatar. Por isso, às vezes é mais viável você se candidatar para uma empresa de VTubers, em que eles têm modelos pré-prontos e você vai ser meio que a voz para esse modelo. O intuito disso, no geral, é você e a empresa meio que trabalharem juntos, pois você vai dar vida àquele modelo que vai entreter pessoas e vai resultar em merchan mais pra frente. A ideia é que você ganha parte dos lucros e a empresa a outra. Ok, entendidos como funciona o mercado de VTubers e por que existem empresas bilionárias por trás dos seus favoritos às vezes, vamos pro Japão. Lá, uma empresa chamada Anycolor surgiu. Buscando esse mercado de VTubers, eles nomearam esse ramo deles de Nijisanji. E por um tempo ela rivalizava com a própria Hololive, considerada a maior agência de VTubers do mundo atualmente. De lá que saíram muitas figuras famosas como Calliope, Gura, Korone, Pecora, até que vendo que a Hololive expandiu seu ramo para a linguagem em inglês, a Nijisanji também fez isso, criando não só a vertente Nijisanji Ien, como também a Nijisanji ID, que eu já falo dela, mas é nessa vertente que começa a nossa história. Nijisanji, assim como a Hololive, tem o esquema de lançar seus VTubers em temporadas, gerações, que chamam. São tipo grupos compostos por um número seleto de VTubers que fazem suas estreias como uma equipe, meio que pra dar aquele up em lives collabs, sabe? Porque torna a experiência mais divertida. É na segunda geração da Nijisanji Ien que surge o protagonista de toda essa treta, Selen Tatsuki, fazendo parte do grupo Obsidian. Vamos lá, esse caso tem muitas camadas, mas pra começar e sem enrolar muito, a Nijisanji sempre teve uma má fama desde que eles começaram a quarta e a quinta geração. A quarta principalmente, se tratando da primeira geração composta por VTubers homens, e logo eles se tornaram a geração mais lucrativa de todas. Dentre eles estavam talentos como Ike Eveland, Mysterious, Vox Akuma, esse que inclusive até gente no Brasil conhece bem. Eles simplesmente explodiram em popularidade, ganhando até mesmo um canal próprio pro grupo. Então vocês podem ver que eles acabaram recebendo muito suporte da empresa. E vocês verão como isso será a ruína da empresa mais tarde. Não por investirem no que tá dando certo, mas sim por não investirem nos outros ramos deles. As coisas começaram a ficar aparentes após 2 casos de demissão dentro da empresa. Uma coisa que ocorre na comunidade VTuber é a famosa graduação. Graduação é quando o VTuber quer sair da empresa por meios amigáveis, em bons termos, então daí ele vai e faz uma live de despedida e pronto. Mas também tem a terminação, que é basicamente você ser demitido porque quebrou alguma diretriz do contrato. Bom, a primeira delas aconteceu com o VTuber Yugo Asuma, da geração Noctis, que com menos de 6 meses de atividade, acabou sendo terminado porque em uma de suas lives ele estava meio bêbado e falou besteira ao vivo, logo após o Japão ter passado por uma situação complicada. A segunda foi de Zion Lanza, da geração Exolei. Essa foi ainda mais rápida, com só 3 meses de atividade, graças a uma piadinha infame. Ela também foi terminada sem nem direito de uma live de despedida. Ok, você pode pensar, isso faz sentido, se eles descumpriram as regras que estavam explícitas no contrato, então é justo eles terem sido demitidos, não é? No papel sim, porém falta uma informação nisso. Acontece que após essas demissões começou a ficar claro como a Nijisanji tinha favoritismo entre seus ídolos. Afinal de contas, sem mencionar muitos nomes, o tanto de vezes que outros falaram besteira, às vezes até maior do que os mencionados, não foi pequena. E eles sempre conseguiram sair impunes com só um pedido de desculpas. Esses foram os primeiros sinais de que a Nijisanji era uma empresa favoritista que apenas criava mais gerações para dizer que não estão parados. Enquanto tudo isso ocorria, do outro lado nós vimos vários VTubers de outras vertentes, Coreia e Indonésia, sendo, digamos, incorporados no ramo Yen.
Muitos deles, inclusive, se graduando após essa fusão das vertentes porque não estavam recebendo o devido apoio para engajarem no ramo inglês, provando novamente como a Nijisanji não sabe gerenciar o próprio negócio. Porque, no Japão, a vertente principal deles, a japonesa, continuava bombando, competindo com a Hololive até. E quanto a inglês, além do grupo Luxien, quem mais estava recebendo tanto investimento? Exatamente, ninguém. Por um momento você até pode pensar, e eles têm grana para isso? Não só tem, como em 2022, a empresa Anycolor foi estimada que ela valia cerca de 2,2 bilhões de dólares, então não, dinheiro não faltava. Essas situações foram se escalonando ao ponto de ficar simplesmente inviável, então muitos talentos começaram a simplesmente sair, se mandar da Nijisanji. Além de Yugo e Zion, Nina foi a primeira a declarar graduação, e como ela fez alguns amigos que também vão notando essa injustiça dentro da empresa, outros também começaram a planejar suas saídas. Depois dela veio Pomo Rainpuff, Mr. Rias, Mika Melatica, vários talentos super amados e famosos, então quem percebesse essa patifaria já estava arrumando as malas. Bom, tempo passa, chegamos enfim no final de 2023, onde Selen Tatsuki, a VTuber feminina mais famosa do ramo inglês, em dezembro decide lançar um vídeo que já estava em produção há tempos, uma música. Ela lançou e foi um baita sucesso, porém no mesmo dia o vídeo foi derrubado pela própria empresa da Nijisanji. Irritada e com razão, a Selen decidiu meter a boca no trombone e falar em seu Twitter oficial que quem quisesse fazer re-upload do vídeo podia fazer à vontade, porque foi muito esforço e dinheiro colocado nele para sumir do nada simplesmente. Nisso, os próprios fãs já estavam começando a clamar para Selen sair da empresa, não valia a pena se eles iriam derrubar um projeto tão caro sem mais nem menos. As coisas começaram a piorar quando, não muito tempo depois, a Selen ficou uns dias sem fazer live e foi revelado num tweet que ela teve um acidente e estaria no hospital por um tempo. E rapidinho, eu quero que vocês reparem numa paradinha bem pequena, mas que entrega muita coisa. Esse tweet, tá vendo o apóstrofe dele? Então, esse sinal, do jeito que tá no tweet, é mais comum no Japão. No ocidente, mesmo que eu não consiga demonstrar aqui com o teclado do Word, em livros, no seu celular mesmo, se você tentar pegar e escrever, sei lá, copo d'água, vai sair um apóstrofe diferente do Japão. E isso é evidenciado por outros tweets de outros talentos da Nijisanji. Nesse aqui, onde provavelmente foi a própria VTuber que postou, como ela vive no ocidente, saiu da maneira que conhecemos, enquanto esse outro tweet saiu com um sinal japonês. Então, levando em conta que a empresa tem total acesso às redes sociais dos talentos, e que a Selen vive no Canadá, o pessoal notou, não foi a Selen que fez esse tweet. Isso por si só já é um deslize homérico de gerenciamento. Mas até então, as únicas pessoas que sabiam o que estava rolando era a Selen, o contato de emergência dela, a Nijisanji, os pais dela e o seu advogado. Ela até fez um tweet depois falando que já saiu do hospital, que tá tudo bem, mas ainda estava muito vago, então os fãs continuaram preocupados. E adivinha, após tudo isso, ela ainda não voltou a fazer vídeos, ficou 2 semanas sem fazer nada. A Nijisanji até anunciou que ela não iria comparecer ao evento de janeiro e tal, então assim, tem algo errado. E começou a realmente torrar a paciência dos fãs quando, mesmo após a saída do hospital, ficamos 1 mês sem nenhum tipo de atualização sobre se ela ia voltar a fazer live. Como se não bastasse a situação ter escalonado muito já, a Nijisanji vem e solta uma bomba nuclear em todo mundo. Poucos dias após o pessoal ficar clamando pela volta da Selen, eles privaram todos os vídeos do canal dela, privaram o Twitter dela e soltaram que ela foi terminada. Simplesmente do nada, sem mais nem menos. Imagina você, fã de um idol, espera 1 mês por alguma atualização e quando recebe é de que ele foi demitido. Dando uma olhadinha no comunicado de demissão da Nijisanji, a gente consegue ver quão ruim essa declaração foi, porque eles dizem que o maior motivador para a causa da demissão dela foi o vídeo musical, pois de acordo com eles, a Selen deveria ter permissão de todos os envolvidos, vulgo artistas visuais e musicais para poder postar, além de outro fator que eu vou levantar mais pra frente. E adivinha? Todos os artistas visuais foram pagos para fazer os desenhos, os editores também, e a compositora deu autorização total para Selen utilizar a música, então só aí a Nijisanji tá maluca. Outra razão que eles mencionam foi o tweet que a Selen fez dizendo para os fãs que eles podiam repostar os vídeos se quisessem, tendo as bolas de falar que esse comunicado estava causando danos morais à Nijisanji. Ah tá, beleza. Logo em seguida tem um parágrafo em que eles mencionam que, mesmo tendo noção da situação da Selen e mantendo conversa com seu contato de emergência, não conseguimos chegar a um consenso, então a decisão foi de tirar o acesso das suas redes sociais e canal no YouTube sob o nome de Selen Tatsuki. Vão anotando isso na mente. E agora a parte que causou uma guerra no Twitter. Selen Tatsuki exigiu que Anycolor deveria ser legalmente responsabilizada, pois ela alegou que não estava conseguindo exercer sua função de streamer por causa de bullying dentro do ambiente de trabalho e falta de gerenciamento, enquanto se recusava a compreender suas violações de regra da empresa.
Cara, depois de vocês entenderem a verdade, eu quero que vocês voltem nessas informações e concordem aqui comigo. Quem pensou que isso iria ajudar a reputação da Nid Sandy? O mais engraçado disso tudo foi que a própria Selene não fazia ideia desse comunicado. Ela ficou sabendo junto da gente, ela não foi avisada previamente. Então, simplesmente farta de tudo isso, ela decidiu voltar em sua conta antiga, Dokibird, e falar o seguinte: eu não vou mais ser silenciada. Em dezembro, eu atentei contra a minha vida por causa de bullying crescente e ambiente tóxico de trabalho, que aguentei por meses até chegar ao estopim. Consegue entender? Uma empresa que gerencia talentos, idols, pessoas por trás daquele avatar animado, decide demitir um de seus funcionários após ele tentar se matar por causa de ambiente tóxico. E o que eles realmente esperavam ao tentar varrer essa sujeira para debaixo do tapete? Não é um produto, é uma pessoa atrás daquele avatar. Esse foi o pior caminho que a empresa poderia ter tomado e ninguém ficou feliz com eles. Outra coisa que as antas da Nid Sandy fizeram foi se autoculpar, porque no comunicado de demissão eles disseram que em 26 de dezembro a Selene não tinha mais acesso às suas redes sociais nem a seu canal. E sabe em que dia que aquele comunicado com apóstrofe japonês saiu? Dia 27. Se antes era uma teoria, agora é fato. Sim, era alguém de dentro da Nid Sandy fazendo os tweets, e ainda por cima descobrimos que o tweet posterior, onde ela supostamente fala que saiu do hospital, não era dela, porque era provavelmente de um gerente da parte ocidental que fez isso. Ele simplesmente se passando por ela para tentar fazer um controle de danos da maneira mais burra possível. E já que a Nid Sandy não quis dar nomes, o pessoal começou a especular quem que tava fazendo bullying com a Selene, quem que poderia ser. E começou uma onda de desinscrições dos canais da Nid Sandy. Afinal, quem iria apoiar esse tipo de prática, né? Mas é claro que não para por aí. Com a Selene voltando a ser Dokibird, ela disse que logo voltaria a fazer lives, e provando mais uma vez a incompetência e não dando uma foda sequer para o ramo inglês deles, a Nid Sandy simplesmente esqueceu de uma coisa: esqueceu de tirar os mods do canal da Selene. Então, o que os mods fizeram após essa situação? Abriram uma live que não deveria ir ao ar, para divulgar que todos se inscrevam no canal do Dokibird, levantando uma hashtag para acabar mais com a reputação da Nid Sandy. Graças a tudo isso estar se espalhando como fogo em mato seco, vários afiliados da empresa decidiram pular fora. Afinal, quem fez a cagada foram eles, e eu não tenho que pagar o pato por isso. Canais que publicavam clipes de VTubers pararam e não irão mais fazer da Nid Sandy. Marcas de PC que tinham eventos programados com ela largaram a mão, marcas de figures cancelaram contratos, então assim, ninguém estava do lado da empresa. Sabe o mais engraçado de tudo isso? A empresa fez questão de piorar sua reputação ainda mais. Ela publicou um documento de 2 linhas que deve ter sido escrito em 5 minutos pelo estagiário, dizendo: em 25 de dezembro, a Nid Sandy decidiu terminar suas afiliações com Selene Tatsuki. Os impactos dessa decisão em nossas finanças são insignificantes. E adivinha, para surpresa de zero trouxas, não foi insignificante. Pois no dia em que eles soltaram esse documento, o valor de mercado deles deu uma queda bem grande. Claro, 10% não é algo grandioso que vai os levar à falência, mas isso não é um bom sinal para nenhum investidor. Enquanto a Nid Sandy estava perdendo grana, nossa querida Dokibird estava enfim ganhando, pois foi revelado que de todos os projetos que ela participou, foi apresentadora, ela quem bancou. O vídeo musical mesmo, ela que bancou tudo, cerca de 15 mil dólares para esse vídeo existir. E a contadora dela, vulgo a mãe, contou que ela não faturou um tostão furado ano passado, porque ela gastou cerca de 200 mil dólares bancando os projetos que a Nid Sandy não queria de jeito nenhum. Agora ela poderia receber patrocínio, e até ela ficou espantada quando descobriu que não precisaria tirar do seu bolso para bancar. E ainda mais, ela pegou o antigo termo para os seus fãs, já que a Nid Sandy estúpida não pensou nisso. Ela pegou o nome de Draguns para os seus fãs, o mesmo que ela utilizava quando era Selene, basicamente dando um belíssimo dedo do meio para a empresa. E a Nid Sandy, por causa dessa onda de cancelamentos, teve que cancelar alguns projetos marcados para supostamente reavaliar sua política de tratamento dos talentos. Quando o prejuízo aparenta, aí sim eles pensaram em fazer algo. Mas estava indo tudo bem. Doki estava prontíssima para seguir em frente e recomeçar enquanto deixava a Nid Sandy se autodevorar. No entanto, eles tentaram uma última cartada. Passa um tempinho, e como qualquer empresa, ela queria limpar sua imagem, tentar se recompor depois de ser esculachada, e fizeram um movimento extremamente calculado. A Doki voltaria com as lives normais, programando uma e tal, em tal dia. E adivinha, no dia e na exata hora que a Doki começou a live, a Nid Sandy lançou um vídeo para tentar limpar sua imagem.
Antes da gente entrar no conteúdo a respeito do vídeo, vamos ver por que isso foi um movimento tão calculado. Primeiro, esse vídeo não foi postado no canal oficial da empresa, e sim no canal de uma das VTubers, que de acordo com a própria, se ofereceu para hostear esse vídeo no canal dela. Ah, vai, até parece. Eles no final fizeram isso para se proteger atrás de uma muralha de carne conhecida como Elira Pandora. E no final, quem mais ferrou foi a coitada da VTuber que não tinha nada a ver. Segundo, eles contaram com a presença de dois dos maiores VTubers da geração Luxien, Vox Akuma, que vocês mesmo devem no mínimo reconhecer, e o Ike Eveland. Então, juntando o saco de pancadas que foi a Elira para hostear o vídeo no canal dela pro hate ir exclusivamente para ela, tendo os dois maiores VTubers da vertente em inglês para atingir o máximo de público possível e lançando o vídeo de explicações exatamente no momento em que a Doki estava fazendo live, não tem como negar que isso não foi um movimento extremamente calculado. Podem até argumentar que foi coincidência, mas cara, não tem como. Empresa japonesa extremamente regrada que trabalha no YouTube, eles querem saber até o que você come, o exato volume, a composição, não tem como o vídeo ter sido lançado na coincidência. Bom, agora indo pro vídeo, que aliás é uma tela preta por 15 minutos dos três falando, melhor vídeo de explicação de todos. Em resumo, porque não tô aqui pra encher linguiça, durante o vídeo a gente vê uma das piores decisões que a Niji-Sanji fez em toda a sua vida, mas vamos do menos relevante pro pior. O menos relevante foi levantado que a Selene era a errada da história porque ela não recebeu autorização para postar o tal vídeo, mostrado pelas mensagens dela com a gerência, que é meio um intermediador, uma pessoa que fala inglês e japonês e repassa para os superiores da Niji-Sanji as informações. E como já bem sabe, eles não davam uma foda para os projetos do lado inglês. E esse argumento já foi contra-atacado pelo fato de que a Selene disse que pagou 15 mil por todo o vídeo musical e todas as partes envolvidas confirmaram que ela tinha total permissão para utilizar. Agora o mais relevante, que isso sim foi uma das coisas mais estúpidas já feitas pela empresa. Como bem sabem, a Doki precisou de um advogado para revisar todas as questões que ela acusou a Niji-Sanji. E algumas informações pessoais foram necessárias. Isso é algo que se deve manter entre somente 4 entidades: Doki, o advogado dela, a Niji-Sanji e o advogado da empresa. Eles acharam uma ideia interessante mostrar esses documentos pessoais aos 3 VTubers presentes no vídeo de explicação. Cara, eles não tinham nada a ver. Eles ficam tipo, nossa, no momento em que lemos esses documentos, caramba, como assim? Isso não era nem pra vocês terem acesso a isso. Essas informações pessoais incluíam nomes dos VTubers que fizeram tal bullying, talvez idade, e eles ficaram com medo de que a Doki usaria isso pra fazer doxing dessas pessoas, que iria divulgar essas informações pro público, dizendo que, não, isso é só necessário pra você colocar em um documento legal. Se eu tiver que montar um documento, eu não vou colocar Hyde, porque não é meu nome verdadeiro. Se essas informações que deveriam ser secretas entre os advogados vazassem pro público, a Doki e o advogado dela já teriam sido processados há muito tempo. Próximo ponto. O Vox relatou que em um dos documentos era o vídeo que a Doki gravou enquanto eles estavam em cal, pique Haluka gravando tudo que conversa, sabe? E que ele se sentiu apunhalado por causa disso, porque mostrava o mau caráter da Doki. Isso foi desmentido num tweet que a Doki postou logo depois. E em resumo, o tal vídeo que ela gravou era simplesmente uma gravação teste para uma collab entre os dois, que depois ela só deixou e esqueceu no PC. Ela nunca planejava divulgar esse vídeo. O mais provável, na verdade, é que na hora de enviar para o advogado, ela provavelmente selecionou por acidente, tanto que no tweet ela se desculpa. E foi isso, mais uma tentativa de controle de danos, de virar o ódio em direção a Doki, mas que o tiro saiu pela culatra. E por causa de burrada da empresa, que eu fico, sabe, desgraçado da cabeça, como que uma corporação milionária não tem alguém ali dentro para explicar que revelar documentos privados entre advogados é crime. Eles até tentaram publicar um tweet dizendo que revisaram os documentos e não violaram nenhuma política de privacidade ao revelar somente alguns dos arquivos aos VTubers. Cara, primeiro que sim, eles violaram. Pode até ser que nas leis do Japão existam documentos que podem ser expostos, mas isso não se aplica ao Canadá, de onde é a Doki. Então sim, foi crime. Segundo, a Doki especificou que as informações deveriam se manter privadas entre as equipes legais dela e da Niji-Sanji. Compartilhar isso é violação da lei, principalmente no Canadá, para vocês verem de novo como a empresa liga muito pro ocidente. E como praticamente uma bandeira branca de rendição, o CEO da Niji-Sanji, Yuriko Tazumi, no mesmo dia decidiu vir a público com um vídeo para pedir desculpas. Bom, como não quero enrolar vocês com um vídeo inútil com desculpas contraditórias, então eu vou só resumir. Nele, o CEO se desculpa com a má comunicação que teve ao falar da situação da Doki como negligenciável, disse que reconhece como Selene foi uma parte integral do conhecimento da Niji-Sanji. Logo depois de soltar um vídeo onde tentam jogar a culpa nela e ainda revelam documentos privados da mesma, nossa, eles valorizam muito ela.
Depois disso, ele disse que no geral vai estar buscando melhorar toda a comunicação com o público inglês, os VTubers, e vão melhorar o tratamento que eles têm tido no ambiente de trabalho, buscando aplicar as devidas correções e tal. No final das contas, esse vídeo se mostrou totalmente inútil, porque primeiro, ele anulou completamente o vídeo postado no canal da Elira, que só serviu para manchar a imagem dela. E quem saiu chupando o dedo foi a Nijisanji. E principalmente após essa patifaria, a Doki estava livre dessa carga, ela não queria mais tocar nesse assunto e foi seguir sua carreira, enquanto a Nijisanji iria sentir as consequências de suas ações. E obviamente isso tudo não iria passar da noite pro dia, mas vamos agora pro pós disso tudo, com impactos que são sentidos até hoje. Sobre os impactos de tudo isso, são muitos, e eu vou mencionar primeiro os menores que não tem muito a falar sobre, mas eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito de alguns mais recentes, porque isso daí daria um vídeo separado só sobre esse artista. VTubers que saíram da empresa assumiram novas identidades, e todos eles já estão de volta nos trilhos. Uma delas vale a pena citar, mas logo eu falo. E até a data desse vídeo, foram 5 VTubers a mais que saíram da Nijisanji após esse escândalo, e pode ter certeza que mais virão. O engajamento de praticamente todos caiu, mas claro que isso não afetaria de verdade os já consagrados, apesar da Elira ter sofrido um hate enorme, já que o tal vídeo tá no canal dela. Ela tá fazendo suas streams normalmente, Vox e Ike jamais que teriam um baque muito grande, porque como eu falei, eles são enormes, e quem realmente foi afetado por esse evento foram os mais novatos, porque muitos saíram sem nem completarem um ano dentro da empresa. Os que saíram após tudo isso, através de indiretas, metáforas, começaram a dizer como era bom estar livre daquele lugar, como eles tentaram muito tirar o máximo de pessoas e que não sentem mesmo a falta dos fãs fanáticos da Nijisanji. Isso foi porque o tipo de fã que idols como Vox e Ike atraíram para o meio foi uma galera estranhíssima, com uma relação parasocial doentia por seus idols, e que começavam treta por nada simplesmente. Bom, eles que mantêm esse tipo de fã para eles, os que saíram tão muito bem. Agora falando sobre os acontecimentos realmente grandes e que esses sim deram o que falar, foram os seguintes. Começando por Sayo, que em sua época de Zion Lanza, na hora que ela foi terminada, ela tentou se defender, fazendo um documento gigante de tudo que estava errado com a empresa e o tipo de comportamento que tinha ali dentro, sem citar nomes, óbvio. No entanto, ela sofreu o que a Niji esperava fazer com a Doki. Ela virou o hate pra cima da Sayo, e como ela ainda era novata, não tinha um público tão estabelecido quanto a Doki, que já estava na Nijisanji ali há uns anos, ninguém ficou do lado dela, e a Niji saiu como a correta da história. Porém, após todo esse evento, as pessoas começaram a olhar de volta para Sayo, e não só ela ganhou muito mais seguidores graças a isso, como também os relatos de bullying pesado entre os colegas de trabalho, por serem similares aos da Doki, instigou muita gente a procurar os culpados. Dentre alguns prints questionáveis, alguns talentos que eu já não tinha uma imagem boa, foram piorando ainda mais, e mostrando que uns certos alguém deviam muito se ferrar. O alvo mais principal dessa procura por culpados levou uma pessoa a desenterrar um passado obscuro com o VTuber Luca Kaneshiro. E assim, o negócio é bem grande, eu não sei se valeria um vídeo separado sobre, mas é um documento enorme. Tipo, muralha de texto, print, tópico, recheado com problemática do VTuber. Obviamente o Luca nunca falou sobre, e a Niji, burra como sempre, não notando o quanto escalonou esse tal Exposed, vendeu o merchan do Luca justo nessa época, o que obviamente não vendeu, mas o público do Luca ainda tá lá, ele também é um dos maiores, então não adiantou muito. Esse caso serviu para mostrar como a Nijisanji não pesquisa nem dá muita atenção para quem ela tá contratando, nem sequer se importando em preservar a sua imagem, já que o Luca rende muita grana para eles. E finalmente, o caso da Sayo levantou a questão de como era esse contrato da Nijisanji, e vários VTubers também revelaram que eles receberam propostas para trabalhar na empresa e algumas das exigências deles eram simplesmente ridículas. Resumindo, de reputação tão manchada e exigências tão absurdas, agora estava difícil para a própria empresa conseguir talentos novos, fora obviamente os que estavam saindo. Até mesmo um advogado profissional, que nem é da bolha de VTuber, analisou o documento, e que no final, para surpresa de ninguém, a errada era a empresa. A Doki literalmente não fez nada de errado. Com tudo isso, a situação da Nijisanji só vem decaindo. Eles já não competem com a Hololive nem de longe, e me parece muito que eles querem unir a vertente inglesa com a japonesa, já que no Japão eles ainda têm uma bela relevância. Coisa que eles dificilmente terão no ocidente novamente, porque de tantos erros, desmerecimento, negligência, hoje em dia ninguém quer trabalhar para Nijisanji, os novatos não conseguem mais relevância o bastante, e por causa disso graduam muito cedo. E esse foi todo o caso da decadência da Nijisanji, como uma VTuber conseguiu com a sua influência, carisma e transparência simplesmente derrubar uma empresa
que até ano passado estava competindo com o maior desse ramo. E hoje em dia não passa de um gato lambendo suas feridas na esperança delas cicatrizarem, enquanto mais polêmicas e mais tretas começam a aparecer dentre os seus talentos. É um final amargo, porque no final quem realmente sofre as consequências disso tudo são os VTubers da agência. Os CEOs continuam nadando em dinheiro e os ignorando, porém é esperançoso, já que os que saíram estão livres completamente deles, livres de seus fãs fanáticos, livres de bullying, não devem uma satisfação a mais e estão simplesmente felizes, principalmente a Doki. Opa, atualização aqui de última hora. Ocorreu uma treta com relação a um VTuber, só que como eu quero deixar esse vídeo aqui somente focado no caso da Doki, eu deixo um vídeo separado para falar sobre esse VTuber mais tarde, ok? Bom, é isso, gente. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Fui!